Oi, boa tarde, doutor. Doutor Fabiano, o senhor está sendo ouvido aqui como vítima de injúria e calúnia. O senhor tem conhecimento dos fatos, creio eu, né? Sim. O senhor poderia nos dar uma breve explanação do que aconteceu, até que ponto que o senhor sentiu sua dignidade pessoal ultrajada pelas condutas do Joaquim? O senhor pode se manifestar. Eu recebi uma comunicação à época, salvo erro, do Ministério Público, que havia uns vídeos, né, que foram postados no YouTube, né, que maculariam aí a minha honra, né? Aí eu visualizei os vídeos, né, e vi que lá o réu aí fazia afirmações nesse vídeo de que eu estaria organizando tinha uma organização criminosa, que havia influência minha em relação à nomeação de advogados, influência indevida, e que eu estaria, assim, de alguma forma, praticando corrupção, estelionato e vários outros crimes, né? E, diante disso, eu fiz a representação e me senti ofendido, sim, tanto pelas atribuições que ele fez de prática de crime, quanto das palavras utilizadas, e até porque esses vídeos continuaram, não foi só isso, foram vários vídeos, e-mails, mensagens, cartas, todas com conteúdo intimidatório, ofensivo, né? Então, eu recebi várias ofensas nesse sentido praticadas aí pelo acusado. Perfeito. Ministério Público? Não, estou satisfeito, Excelência. Defesa com a palavra. Senhor Fabiano, o senhor já disse que ficou incomodado. Eu pergunto para o senhor da seguinte forma: o senhor, como juiz de direito, essas autoridades já não estaria assim preparado para receber esse tipo de conteúdo da comunidade, Excelência? Eu não estou preparado porque eu não pratico esse tipo de conteúdo, né? Então, eu estou preparado para receber críticas, para receber qualquer espécie de manifestações contrárias às minhas decisões. Agora, dentro da convicção e da índole que eu tenho, de não estar envolvido nesse tipo de coisa, eu não tenho preparação para receber acusação de ou ofensas dessa espécie de práticas criminosas. Vossa Excelência ficou incomodado, diminuído com isso? Eu me senti ofendido, né? Porque foi publicado numa via que tem uma divulgação instantânea, automática para várias pessoas, né? Que é a internet. Então, me senti ofendido, sim. O senhor chegou a ver essas mídias, esses conteúdos? Sim, recebi os vídeos, assisti e fiz a representação após visualizá-los. Certo. Isso chegou a tirar o sono do senhor, Excelência? Doutor, eu já não sou de dormir muito, eu durmo pouco, umas 4, 5 horas por noite. Não me recordo a época se chegou a tirar o sono, mas posso dizer ao senhor que os vídeos me ofenderam. Perdão da palavra, o que ele falou, em alguma parte foi verdadeiro ou não? Não. São todas afirmações mentirosas e criminosas. O senhor não poderia ter deixado só afastar isso aí, uma vez que não é verdadeiro, Excelência? Poderia o quê? Não entendi. Afastar esse conteúdo do pensamento, uma vez que são mentiras, não são verdadeiras? Como houve uma prática de crime, né? E me ofendeu, eu, como vítima, é um direito meu fazer representação, né? O senhor conhece o direito, o senhor sabe disso. Então, isso né, ocorreu. Eu lhe digo o seguinte: quando um fato que falam contra mim não é verdadeiro, eu simplesmente desprezo. Ô, doutor Sinomar, o senhor já está começando a ultrapassar a barreira do bom senso, né? Conversa com o juiz, não conversa comigo, por favor. Doutor Sinomar, mais alguma pergunta para a vítima sobre os fatos do processo? Sim. Sem adentrar no recôndito psíquico da vítima? Excelência,
O senhor aceitaria uma retratação do acusado? Não é nem cabível, já é ação penal Ô, pública, doutor doutor. Carlos, por favor, não estou conversando com o senhor, não. Pode responder, doutor Fabiano, por favor. Já foi oferecida a denúncia, né? Então, né, penso eu que, conforme disse o Ministério Público, seria descabido. Excelência, mas sem mais pergunta. Perfeito, nada mais. Ô, doutor Marcelo, eu só gostaria que o senhor reprimisse ou falasse com o promotor de justiça para não falar comigo. Fala com o senhor fala comigo, por favor. Não tem problema nenhum, doutor. Isso aqui é uma audiência que, quando o senhor começar, eu senti que o senhor estava, o senhor pessoalmente, imputando crime indiretamente para o doutor Fabiano. Então eu tive que intervir aqui em defesa da vítima. O senhor pega e me denuncia, doutor. Quem sabe? Possível, hein? É possível, então o senhor faça isso. Ô, Zé Antônio, Sim, o réu está com algum problema lá de ouvir, de... Não, o microfone dele está desligado e ele está pedindo para ligar, para falar. Não, ele não pode falar. É isso, por isso que está desligado. Mas ele está insistindo lá, porque o pessoal não ligou, não. Mas fala para deixar desligado o microfone dele, ligado, sabe por quê? Porque a gente não sabe o que ele está falando de nós lá. Isso aí acaba comprometendo a imagem da audiência. Se ele falar algo indevido, ele vai ser tirado da audiência. Pode ligar, por favor. Tá, pessoal do CDP de 100, pode ligar o microfone, fazendo favor. Pronto. Tá ligado. Obrigado. Vamos então para a segunda. Joaquim, você não pode se manifestar, hein? Reitero. Vamos para a segunda oitiva, então. Tá. Vou chamar. Vai ser a doutora Aline. Doutor Marcelo, um momento. Eu quero falar com o meu advogado. O José Antônio, pode retirar o réu da sala, por favor. Pessoal do CDP, mas deixa ele próximo que ele tem um interrogatório daqui a pouco. Ok. Não leva ele para a cela, não. Deixa ele do ladinho aí. Mas só faz constar na ata que às 16 horas e 6 minutos. Está fazendo constar, Zé Antônio? Isso, a Gabi está anotando, doutor. Pode Às falar. 16 horas e 6 minutos, vírgula, após ser advertido do não uso do microfone durante o ato judicial, vírgula, foi determinada a retirada do réu do ambiente virtual, uma vez que o mesmo estava agindo em atitude claramente tumultuária à ordem dos trabalhos. Obrigado. Doutora Aline, boa tarde. Boa tarde, doutor. Bem, doutora Aline. Tudo bem? O Bruno vai... doutora Aline, Oi. a senhora foi promotora de justiça em Nova Granada, não foi isso? Isso mesmo. A senhora ficou até que ano em Nova Granada? De 2013 a, salvo engano, comecinho de novembro de 2016. Certo. Estamos apurando aqui o caso do Joaquim, que ele teria injuriado e caluniado a senhora. O que a senhora tem para nos reportar? Bem, o que eu me recordo, efetivamente, é que no carnaval do ano passado, de 2019, eu recebi um telefonema do meu ex-estagiário, hoje ele é advogado, doutor Gliner Islas, informando de um vídeo que estava circulando na internet, em referência à minha pessoa e do Dr. Fabiano, citando ainda mais dois promotores de São José do Rio Preto. Imediatamente eu entrei, né, para verificar o que era, e era falando que eu e o Fabiano, nós estávamos envolvidos no esquema de corrupção para fraudar 2 processos. E eu não conseguia me recordar, falei assim, mas que processos são esses, né? Eu retornei o telefonema para o Islas, aí me lembrar do atendimento. Eu atendi a mãe desse senhor, do denunciado, assim que eu voltei da minha licença maternidade. Eu passei 6 meses de licença maternidade, mais uns 3 meses de saúde anteriormente. E ela chegou no atendimento, ela estava muito alterada, ela não conseguia se explicar. E quando eu consegui entender, ela estava falando de uma ação de despejo. Eu falei assim, olha, o Ministério Público participa, deve ter promotor. Ela reclamava que não tinha promotor.
falei assim, deve ter tido pergunta mesmo, porque a parte é maior que faz, nós não participamos. Ela começou a ficar nervosa, brava. Eu falei, ó, tem que acreditar na justiça. Ela falou assim, a senhora está agindo em conjunto com ele para me prejudicar. Eu falei assim, é melhor a senhora parar de falar isso. Eu falei para ela, não é isso que não é isso, a senhora não está me respeitando. E ela começou ainda mais o tom de voz e falar coisas ofensivas. Eu interrompi o atendimento e falei assim, olha, é bom a senhora se retirar. E nunca mais a vi. E fui surpreendida por esse vídeo no YouTube. É extremamente ofensivo. Esse vídeo, nunca atuei nesses processos. Esse de despejo, certamente não, e o outro, não conheço o outro processo. Eu li a denúncia, não faço a menor ideia do que seja outro processo. Pelo que eu entendi, deve ser de parte maior e capaz também. E nunca atuei, não entendo o motivo disso. Esse vídeo... Certo. Doutora Aline, a senhora foi injuriada também? A senhora sabe dizer isso? Olha, eu entendo que sim. Eu Foi entendo que injuriada sim. por telefone? A senhora se recorda desse tipo de impropério? Não, no dia. Isso. No dia. Lá no dia, em 2016, eu acho que foi mais desacato. Foi mais desacato, que ela acabou falando coisas, mas eu nem levei a sério. Certo. E esse contexto causou danos na sua tranquilidade, na sua incolumidade psíquica? A senhora ficou desgastada com esse episódio? Fiquei bem desgastada, Excelência, porque, na verdade, nunca isso tinha acontecido comigo. Isso repercutiu na comarca que eu trabalho. Várias pessoas vieram me perguntar o que está acontecendo. É uma situação, no mínimo, constrangedora, pela qual eu tive que passar. Então, várias pessoas vieram me perguntar, eu tive que explicar o que estava acontecendo, né? E eu me senti. Eu acho que foi muito excessiva essa conduta, né? Na verdade. Perfeito. Ministério Público? Não, estou satisfeito, Excelência. Defesa com a palavra. Doutora Aline, boa tarde. Boa tarde, doutor. Doutora Aline, a senhora já falou que a senhora foi incomodada, tirou seu sono, a sua tranquilidade, mexeu na sua alma. Como que a senhora ficou sabendo desses fatos? E a senhora viu esses fatos? Então, foi o que eu mencionei. Meu ex-estagiário, ele entrou em contato comigo para perguntar se eu tinha conhecimento disso que estava circulando na internet. Foi ele que me deu a notícia. Aí que então eu fui entrar no YouTube, né, para ter conhecimento dos fatos. Certo. A senhora pegou e viu na rede? Isso, no próprio YouTube. Tá. A senhora aceitaria uma retratação do acusado nesse momento? Olha, se ele quer se retratar, por mim não tem problema nenhum. De que forma? Pessoalmente ou pelo meio que ele fez a injúria, a calúnia de difamação? Doutor, nós já chegamos nesse consenso, é uma pergunta tão inócua, porque é ação penal pública, não vai ter efeito nenhum. Mas deixa que o resultado do crime, a clemência da vítima pode influir na dosimetria. Acho que é essa a estratégia da defesa. Pois não, doutor? Perfeito, doutor Marcelo, é isso mesmo. Muito obrigado. Doutora Aline, a senhora pode continuar respondendo, por favor? Olha, eu entendo que pessoalmente é desnecessário, não há necessidade, eu sequer conheço essa pessoa, eu sequer conheço ele, eu acho que ele pode fazer do mesmo jeito que ele fez. Perfeito. É só isso, doutora Aline. Muito obrigado. Doutor Marcelo, estou satisfeito. Perfeito. Doutora Aline, muito obrigado. Está encerrado. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Agora é o doutor Tasso Denis Campana Cury. Vamos lá. O Zé Antônio, você é de Nova Granada, não? Não. Mas mora aí? Agora estou residindo aqui. Eu já morei aí. Sou de São Paulo, capital. Vixe Maria, que choque, hein? Doutor Tasso, tem que ativar a câmera e microfone, por favor.
Morei em Nova Granada de 76 a 77. Meu pai era juiz, ele devia ter uns 2 ou 3 anos. Eu acho que deve estar a mesma coisa. Vamos torcer para estar pelo menos igual, né? Aqui muda tudo bem devagar. Ah lá, Dr. Tasso conseguiu. Só ativar o microfone agora, Dr. Tasso. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, José. Tudo bem? Bom, doutor. Boa tarde, Dr. Tasso. Dr. Tasso. Boa tarde, José. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. O senhor está sendo ouvido aqui como vítima de injúria? Não, no caso do senhor é só calúnia. Os fatos que teriam sido praticados pelo Joaquim Pedro, aqui em Nova Granada. O que o senhor tem para nos reportar sobre os fatos? Pois é, foi um dia de atendimento ao público aqui em Rio Preto e essa pessoa, mais a mãe dele, foram atendidas durante a semana, não me lembro que dia, que data exatamente. Eles estavam inconformados com um acordo aí de uma ação de despejo feita em Nova Granada, com alegação de coação, ou seja, de terem sido obrigados a fazerem um acordo. E eu expliquei a eles que não me cabia, não tinha atribuição para isso, que haveria necessidade de recorrer ao promotor de justiça local, ou então que se houvesse esse tipo de coisa, que se acionasse a corregedoria, CNJ, coisa do tipo, né? E foi aquele desentendimento, aquele atendimento bem pesado. E mais tarde vim a saber que esse denunciado havia colocado em rede social calúnias contra mim e outros colegas, no sentido de que havia um complô do judiciário na comarca de Nova Granada, junto com os promotores de Rio Preto, ou seja, né, de que realmente a gente estaria praticando o crime e não era nada disso. Perfeito. Ministério Público? Sem perguntas. Defesa com a palavra. Doutor Tasso, boa tarde. Doutor Tasso, com esses fatos aí, o senhor chegou a ver nas redes sociais esses fatos? O senhor chegou a ver ou foi só comunicado esses fatos? Eu não ouvi a pergunta. Não estou conseguindo ouvir. Certo. O senhor chegou a ver esses fatos na rede social ou só foi comunicado desses fatos? Não, eu só fui comunicado e depois né? Mesmo porque eu não sabia nem onde tinha sido publicado isso. Ou seja, não estava a par desse tipo de situação. Perfeito. O senhor chegou a ficar... Perfeito a resposta. O senhor chegou a ficar incomodado, diminuído, tirou o sono, a sua tranquilidade, essas informações aí, essas coisas? Sim, cheguei, porque afinal de contas, né, você... Estamos ouvindo, doutor. Eu não estou escutando direito, viu? Doutor, estamos ouvindo. Eu cheguei a ficar incomodado com... Sim. Incomodado, diminuído, tirou o sono, sua tranquilidade. Doutor, a pergunta foi o seguinte: o senhor ficou incomodado, diminuído, tirou o sono, a sua tranquilidade? Não, o meu sono e minha tranquilidade nem poderiam ser tirados porque eu não era devedor desse tipo de situação. Porém, me senti extremamente injustiçado, afinal de contas. Eu estou no Ministério Público há mais de 33 anos e nunca passei por um tipo de situação como essa, né? Com certeza, Excelência. O senhor aceitaria, nesse momento, uma retratação do acusado, Excelência? Olha, na verdade, não caberia, né? Porque, sim, afinal de contas, isso aí já foi uma coisa consumada e nem teria como aceitar uma retratação. Para verificar a situação de valor do juiz, Excelência, ele pode levar em consideração esses fatos também, para diminuição de pena, para atenuação de pena, alguma coisa assim. Por isso, uma situação de clemência, assim mesmo que o doutor Marcelo falou. É por isso que eu lhe pergunto isso.
Ele quer saber se pessoalmente o senhor perdoa ele, o senhor desculpa ele, ou não. Olha, você movimentar toda a máquina do judiciário, passar por uma situação dessa, como que haveria falar de perdão? Todos nós temos que responder pelos atos nossos, né? Ele tem que responder pelos dele também. Perfeito, doutor. Na frente da casa. Doutor Sinomar? Você mais perguntas, excelência. Perfeito, nada mais. Doutor Tasso, obrigado pela atenção, boa tarde. Boa tarde. Doutor Marcelo, a última vítima, doutor José Heitor, não compareceu. Doutor Bruno, desiste? Sim. Perfeito. Excelência, José Heitor é comum e ele não figura como vítima. Tá? No relato da denúncia, ele não está como vítima, ele está como uma pessoa comum. Então, eu entendo ele que ele esteja como testemunha. Então, como é comum, eu gostaria de ouvi-lo. Não, o doutor José Heitor consta como vítima. Na denúncia, no corpo da denúncia, não. Vamos conferir aqui. Certo que foi encontrada com ele. Lógico que consta, está escrito aqui, doutor, página 6 aqui, promotor José Heitor, atender, esclareceram. Tinha dinheiro encontrado com ele, estava em notas diversas. Isso a caracterizar a prática do crime de tráfico, indicando que a droga... Página 9. Página 9. Pode falar. Doutor, tá na página 986, ó. Antecedentes e reincidente. Assim que tais circunstâncias sejam consideradas tanto na primeira fase quanto na segunda fase de aplicação da pena. Requeira ainda seja mantida a prisão cautelar do réu. Zé Antônio, é a Gabriela? Não. De onde que vem isso? É lá do doutor Carlos. Carlos? O senhor me desculpa, doutor, é que a minha esposa é promotora também, ela está sentada do meu lado fazendo a alegação final oral aqui na audiência dela. Aqui. Tá explicado, tudo família. Excelência, a denúncia ela é meio estranha nessa parte. Eu gostaria que Vossa Excelência interpretasse e nos desse... Não, doutor Zé Heitor figura como vítima, a narrativa descrita da denúncia. Ele é vítima. Vítima? Então, tudo bem. Então, o Ministério Público desiste. O doutor Rodrigo está à disposição? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Doutor Rodrigo, boa tarde. O senhor precisa ativar a câmera e microfone. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bom. Ok. Pronto, doutor Marcelo. Doutor Rodrigo Pereira dos Reis, boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde. Doutor Rodrigo, somente a verdade sobre pena de falso testemunho. O senhor está como testemunha, certo? Perfeito. Qual a palavra ao Ministério Público? Ô, doutor Rodrigo, tudo bom? O senhor, à época dos fatos, o senhor chegou a tomar conhecimento desses fatos aí que aconteceram envolvendo o Joaquim como? Quem te comunicou a respeito das calúnias, da injúria? Como que o senhor teve conhecimento disso? O senhor teve algum contato também preliminar com o Joaquim ou a mãe dele? O que é que o senhor tem aí para contar para a gente? Doutor, na época eu era promotor titular de Nova Granada e esteve atendimento ao público a senhora Josilene, né, que é a mãe do Joaquim, do acusado. E eu a atendi, antes ela já estava sendo atendida no piso inferior pelo diretor de cartório, e ela reclamava de alguns processos, né, enfim. E por algum motivo pediram que ela fosse atendida na promotoria. Então ela subiu,
e eu a atendi, iniciei o atendimento, porém observei que ela aparentemente estava gravando a conversa com o celular, né? E já havia sido alertado pela minha oficial de promotoria, Michele, que ele estava gravando, que ela possivelmente estaria gravando desde lá de baixo a conversa com o Joel, né? E eu pedi que ela apresentasse o celular, o que ela queria, né? Se ela realmente estava, antes de nós começarmos melhor a conversa, né? Ela apresentasse o celular, né? Para a gente poder ter uma conversa. A oficial de promotoria, a Michele, estava próxima também. E ela foi bastante desrespeitosa, a senhora Josilene. Ela não mostrou o celular, nem disse que estava gravando, nem não. E ela simplesmente foi embora. Nós não chegamos a ter nenhuma conversa, assim, verdadeiramente. Acabou aí, foi bem rápido. Ela disse que então ela queria ir embora, né? Eu falei, olha, tudo bem, a senhora fica à vontade, estou à disposição, atendimento ao público, para atendê-la. E ficou nisso, ela foi embora. Aí, passados alguns dias, né, final de fevereiro do ano passado, ou comecinho de março do ano passado, foi enviado um e-mail em cópia, e-mail da PJ Nova Granada, dizendo que, com várias indagações copiado a vários órgãos de corregedoria, a nível nacional, a nível estadual, CNJ, enfim, com uma montagem no YouTube, né, dizendo que várias autoridades da cidade, promotores, alguns até promotores da cidade de São José do Rio Preto, estavam conluiados em um esquema criminoso para lesar as pessoas e principalmente mirando a pessoa do juiz titular, na época, que eu creio que é até hoje o Dr. Fabiano Crepaldi. E a todo momento atingindo que ele faria parte de que é esse vídeo que eu creio que já consta dos autos. E após isso, vários dias sucessivos a isso, foram enviados vários e-mails também com esse mesmo teor, né, sempre usando expressões bastante injuriosas, caluniosas, né, a promotores de justiça, mas principalmente ao juiz de direito, Dr. Fabiano Crepaldi. E eu, tomando desde aquele primeiro e-mail, que foi onde começou todo o inquérito, né, eu requisitei a instauração formal do inquérito policial, com base naquela primeira montagem do YouTube, né, que foi feita pelo Joaquim, o e-mail era dele, proveio dele, né, e também cientifiquei o magistrado, Dr. Fabiano, né, que era a principal vítima, cientifiquei também os demais promotores, Dr. Aline Claire, Dr. Tasso, Dr. José Heitor, né, nessa montagem aparece a figura, as fotos deles, inclusive com acesso, ficou vários dias isso no ar, com acesso para quem quisesse ver, com aquela montagem, expressões bastante injuriosas, né? Então, com relação a mim, especificamente, ela teria, na primeira montagem do YouTube, consta um pequeno trecho da gravação dessa conversa que eu tive com ela no atendimento, mostrando que realmente estava gravando tudo, né? Ao contrário, ela afirmava que não estava gravando, mas estava gravando, e que na verdade não consta nada, assim, consta eu conversando com ela, pedindo ela para desligar o celular, não consta nessa trecho que aparece da minha gravação com ela no atendimento, não mostra nada demais, né? Só que ela reclama no e-mail que eu teria sido desrespeitoso com ela, alguma coisa assim. Só que tudo foi presenciado pelos nossos servidores, por também, depois da hora que ela saiu, tinha o segurança no corredor do fórum, que também presenciou a saída dela, né? E da minha parte, basicamente, é isso. E o senhor sentiu, talvez seja até desnecessário falar, já que representou, mas eu pergunto para ficar consignado, se o senhor sentiu ofendido, diminuído pela postagem? Não, assim, da minha parte, ela realmente mencionou que eu teria sido desrespeitoso e a teria tratado mal, né? Ela fez essa afirmação que não foi verdade, né? Apenas isso, assim, ela não atingiu, assim, não proferiu um xingamento em relação à minha pessoa, uma coisa mais drástica, né?
Colocou como se o senhor fizesse parte do esquema criminoso? O senhor sentiu que estava, de alguma forma, vinculado a isso pela postagem dele? Não senti porque eu senti que o que ela se insurgia era em relação às ações que o Dr. Fabiano havia julgado, uma dele, que era uma indenização que ele teria entrado contra o pai dele por abandono afetivo, e uma dela, uma ação de despejo, né? Então, e naquela época, a promotora era outra, era a doutora Aline Claire, que ela procurou, na época, acho que, salvo engano, a Aline Claire também, logo na época dessas ações, né? E, então, esse esquema, eu creio que não cita o meu nome, especificamente, e eu entendi que ela fazia a remissão a essa época, né? Que depois ela procurou também o Dr. Tasso, o Dr. José Heitor em Rio Preto, né? Nessa mesma época, antes de eu ser promotor titular em Nova Granada. Tá. Então eu senti que a menção não foi a mim, foi por conta desse momento anterior, né? Tanto é que antes desse dia, desse primeiro atendimento da senhora Josilene, eu não tido contato com ninguém do tempo que eu estava na promotoria até então, não tinha conhecimento de ninguém desse núcleo familiar, nem do Joaquim, nem dela. Ela estava acompanhada de uma moça que disse que era nesse dia do atendimento, a senhora Josilene, que disse que era a filha dela, mas eu não sei também o nome. Mas o fato calunioso ou injurioso ao seu respeito, então o senhor tem que ter nesse sentido da imputação de um atendimento grosseiro, agressivo no momento que o senhor atendeu a mãe dele? Sim, foi basicamente isso. Quando eu dei minhas declarações na delegacia, eu até disse que eu não, assim, achei melhor não atuar com manifestações de mérito no processo, e que se o promotor que tivesse entendesse, eu representaria, né, na época, consta as minhas, né? Mas, assim, aí a denúncia eu vi que não versou sobre isso, versa, né, principalmente, mas também, da minha parte, com relação a isso, não teria problema também, não. Tá certo. Bom, eu estou satisfeito, Excelência. Doutor, posso falar, Excelência? Defesa com a palavra. Doutor Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. O senhor lembra de quais as plataformas que foi veiculado essas notícias? YouTube, né? Postagens, salvo engano, no Facebook. YouTube eu tenho certeza absoluta, tenho quase certeza Facebook, né? E os e-mails em si, né, enviados para vários órgãos correcionais, CNJ, Corregedoria Nacional da Justiça, Corregedoria Estadual da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, enfim, né? Perfeito. O senhor teve acesso, o senhor leu tudo isso e viu tudo isso? Sim. Sim. Na época eu vi. Daria para acreditar nessas notícias? Daria, se alguém fosse ler, daria para acreditar que isso fosse verdadeiro, Excelência? Alguém leigo que lê isso aqui lá, daria para acreditar que fosse verdadeiro? Ou a imaginação? A postagem, principalmente a postagem no YouTube, que marcou muito, que eu lembro muito, se uma pessoa leiga visse, acreditaria sim, na minha opinião, eu acredito, né, que se uma pessoa leiga visse e não conhecesse, né, ou mesmo que conhecesse um pouco os meandros da justiça, ela iria ter uma má impressão das pessoas que estão ali elencadas, principalmente o Dr. Fabiano Crepaldi. Ficaria com certa dúvida, o senhor disse? Não tenho dúvida com relação a quem visse a arma colocada lá. As pessoas que lessem ficariam com dúvida. Uma certa dúvida, pairasse Sim, claro. É como qualquer notícia que é veiculada na imprensa, né? Depois a pessoa é inocentada por algum motivo, né? Mas quem lê já faz toda uma presunção vendo aquilo que está sendo veiculado de forma unilateral e imputando, né, crimes e questões graves, né? Quando o senhor atendeu a senhora Rosilene, dá para observar que ela tinha algum problema mental? Não tive essa impressão.
a dona Josilene. Ela estava assim, bastante agitada, falando muito, falando um pouco alto, né? Mas, assim, parecia que sabia muito bem o que fazia, né? Inclusive, ela se expressava, ela dizia coisas do processo com lógica, com coerência, né? Ela estava exaltada, mas a mim parecia uma pessoa na perfeito gozo das suas faculdades mentais. O mesmo com o Joaquim? Então, o Joaquim eu nunca o vi, nunca tive contato, só o que ele postou, né, nas redes, na internet, né? Então, pelas postagens que eu vi até então, porque depois houve uma sucessão de outras postagens, inclusive no decorrer do processo, que eu não tive acesso, que eu não vi, né? Que demonstrava que era uma pessoa que queria atingir aquelas autoridades, né? Queria ventilar aquilo, mas também não entendi que poderia ter algum problema só pelo fato de estar colocando aquilo de autoridades, como juízes e promotores, não presumir que só por isso ele teria algum problema mental. Entendi, Excelência. Muito obrigado. A defesa está satisfeita, Excelência. Perfeito. Doutor Rodrigo, é isso mesmo, nada mais. Muito obrigado. Até mais. Doutor. Agora vai ser o testemunha comum, Antônio Alberto Cristófalo Lemos, doutor. E a doutora Suzane? Isso, ela vai já conectar daqui a pouco, ela está com um probleminha, só vai inverter eles dois. Doutor Alberto? Excelência, doutor Marcelo, como esse processo está em sigilo, o doutor Carlos está dizendo que é possível que a esposa dele está ouvindo isso aí, podemos saber se está ouvindo ou não? Esse processo não está em sigilo, tá? Primeiro que ela é promotora de justiça também. Não. Então meu amigo, e assim, com todo respeito, doutor, o senhor tome muito cuidado quando for levantar qualquer suspeito, senão o senhor vai sair respondendo alguma coisa aqui também. Doutor, porque esse rapaz. O senhor já foi condenado em Nova Granada por coisa parecida. Não tente de novo, graça. Cara, eu não tenho medo do senhor, não, doutor. Faça o que o senhor achar que deve fazer. Antônio, esse processo está em sigilo? Não está, né? Não está em sigilo. Doutor. O processo. Pronto, era tão simples, doutor Bruno. Era só falar que o processo não está em sigilo. O processo não está em sigilo. O doutor Sinomar, no estudo feito, não lê a denúncia. O que é isso? O processo não está em sigilo, então, doutor Sinomar. Vamos lá, então, vamos ao que interessa, que é a testemunha. Isso. Doutor Antônio... Qual que é o nome completo do senhor, doutor Antônio? Antônio Alberto Cristófalo de Lemos. Doutor Antônio, o senhor está como testemunha aqui, somente a verdade sob pena de falso testemunho, correto? Correto. Ministério Público com a palavra. Doutor Alberto, boa tarde, tudo bom com o senhor? Boa tarde, doutor. Tudo bem. Doutor Alberto, quanto a esses fatos aí, o que o senhor tem para nos contar? O senhor chegou a advogar para ele? O senhor acompanhou esse processo aí de ofensas que ele proferiu contra o doutor Fabiano e outras autoridades? O que o senhor pode nos contar? Doutor, eu conheço esse rapaz desde o dia que nasceu. Mas eu vou ser bem sucinto, porque senão nós vamos ficar mais de horas aqui contando os fatos. Eu sempre fui advogado do pai biológico dele, nunca fui advogado dele. Todas as vezes que a mãe buscava o direito, execução de pensão, revisão, tudo, eu era advogado do pai dele. Inclusive, a mãe dele, ela não gosta de mim porque ela me procurou para ser advogado dela, e eu já era advogado do pai dele, então eu não aceitei. E aí... transcorreu, ele cresceu, houve várias execuções, durante os 18 anos teve problemas. Sempre a mãe dele exagerava na busca do direito, ela sempre procurava exagerar, ela moveu queixa-crime de fato prescrito, ação de indenização de fato prescrito, dava um trabalho muito grande, porque era em Frutal, a gente tinha que sair daqui para ir para o Frutal, tudo bem. Aí nós chegamos a quando ele completou 18 anos, nós promovemos a ação de exoneração de pensão, ela começou a dar trabalho também, e nem o rapaz nem a irmã iam nas audiências, eles eram maiores capazes, então o processo tinha que ser contra eles. Ela insistia em entrar nas audiências e querer fazer tumulto, e eles não iam. Aí foi, durante algum período,
o juiz deu a sentença e exonerou a pensão. Desapareceu. De repente, eu fiquei sabendo que ela veio aqui em Nova Granada, numa ação de cobrança e despejo, teve uma audiência com o doutor Fabiano. O doutor Fabiano teve muita paciência com ela, suspendeu a audiência. Ela foi, ela que era devedora, tá? Ela era devedora. A parte contrária concordou em pagar 2 ou 3 aluguéis para ela desocupar o imóvel. O doutor Fabiano suspendeu a audiência. O senhor, que era o autor da ação, foi até o banco, pegou em dinheiro, voltou, pagou para ela, constou o recibo, e ela está sendo assistida pela advogada plantonista da Defensoria. E foi homologado, acabou. Daí, alguns dias, ela apareceu aqui no meu escritório com uma nomeação para o meu irmão ser advogado dela para fazer um recurso contra esta decisão. O recurso era, vamos dizer assim, não tinha fundamento jurídico. Aí o meu irmão ainda comentou comigo, eu falei, mesmo assim você faz ela escrever por escrito tudo a pretensão dela, e como você recebeu a nomeação, você faça. Ela pôs por escrito a pretensão, ele fez o recurso, foi para o colégio recursal, é claro que julgou improcedente, né? Parece que, não sei se deram uma litigação de má-fé, não sei o que aconteceu. Bom, a partir daí, ela começou a defamar aos advogados, doutor Fabiano. Então, ela procurava o Ministério Público de Nova Granada, e o Ministério Público orientava o que estava acontecendo, e ela não se conformava, procurava outros advogados, procurou outros advogados na Defensoria, pelo convênio da Defensoria. Como ela não conseguiu o objetivo dela, aí eles moveram uma ação de alienação parental contra o pai dele, Joaquim Pedro. E eu também fui o advogado do Joaquim Pedro, pai. Tá? Contestei a ação e eu não me lembro qual foi o fundamento, mas ela foi julgada improcedente também. Diante disso, essa senhora e eles, né, acredito que eles tenham ido pessoalmente também, começaram a ir procurar os promotores de São José do Rio Preto, como se houvesse uma hierarquia entre os promotores. E os promotores me orientaram. Eu me esqueci o nome dos promotores, eu conheço, mas eu me esqueci o nome. A doutora Aline orientou, eles procuraram os promotores de São José do Rio Preto. Aí esse rapaz passou nas redes sociais falar que existia um conluio, uma quadrilha, toda sorte de ofensas entre os advogados de Nova Granada, o juiz e os promotores. Inclusive, a mim ele me ofendeu. Eu, como foi na rede social, eu movi uma ação de indenização para retirar isso da rede social, mas ele dificultava demais a citação e o tempo foi passando. E porque como eu conheço ele, não quis mover ação criminal, só quis tirar meu nome da rede social. E aí instaurou-se um processo criminal que foi retirado. Eu continuei com o processo. Aí eu sei que ele aprontou alguma coisa na Unirp, ofendeu um professor, fez alguma coisa na Unirp, passou na televisão, inclusive. O delegado foi fazer uma diligência, a irmã dele atirou um objeto no delegado, acertou, parece a face do delegado. Bom, e feito isso, ele completou 18 anos. Aí, devido a esse processo de São José do Rio Preto, foi decretada a prisão preventiva dele. Decretada a prisão preventiva, no meu processo, como era no juizado, eu não poderia continuar no juizado. Aí eu pedi a desistência do processo e desisti. Resumidamente, eu sei que ele ofendeu o doutor Fabiano, a doutora Aline, mais dois ou três promotores de São José do Rio Preto, eu, a doutora Suzane, que foi advogada nomeada, ele fez representação na OAB contra mim, contra a doutora Suzane, ele fez representação contra os juízes e promotores em todos os órgãos que existe de correição e saiu denegrindo no Facebook, em todos os mecanismos de comunicação, todas as autoridades e os advogados. Doutor, e quanto às faculdades mentais dele, assim, o senhor que acompanha ele desde criança, assim,
Ele parece ser uma pessoa capaz aí de compreender a natureza ilícita dos atos, ele parece ser uma pessoa com algum problema psiquiátrico mais grave. O que o senhor acha? Doutor, ele é extremamente inteligente. Talvez ele seja mais inteligente do que nós. Tá? Eu não sou médico, porém, eu acho que ele tem total capacidade de responder pelos atos dele. Ele é muito inteligente. Só que ele foi criado para odiar todo mundo. Parece que a mãe dele criou ele para fazer isso. Então, o pai dele teve os defeitos dele, sim, mas pagou a pensão durante os 18 anos. Então, ele, dentro do que é possível, o pai dele deu apoio. Só não cuidou dessas duas crianças porque a mãe não quis entregar. Porque o pai dele, infelizmente, tem vários relacionamentos. Ele já teve 3 ou 4 esposas. Só que quando ele se separa das esposas, os filhos ficam com o pai. Ele ficou com todos os filhos dos relacionamentos que ele teve. Então, eu creio que ele tem condições intelectuais de responder o processo. Tá certo, estou satisfeito, excelência. Defesa com a palavra. Doutor Antônio, boa tarde. Boa tarde. O senhor, como acompanhou a vida desse menino o tempo todo, e eu ouvi a sua resposta agora há pouco, o senhor pode nos dizer se esse menino teve uma alienação parental gravíssima por parte da mãe para odiar as pessoas, as autoridades? Doutor, claro que eu não posso responder essa pergunta. Eu sou advogado do pai dele. Ah, sim. Entendi. O promotor está com um sorriso, não sei porquê. Não, a pergunta dele, doutor, na realidade, se respondida, ele perguntou se a mãe foi alienadora. Isso. Do seu cliente. A mãe eu não posso dizer nada, porque eu não convivia na casa da mãe, né? Na casa da mãe. Eu sei que a mãe foi lutadora para cuidar do filho, lutou para cuidar do filho, mas ela é muito, na nossa linguagem, implicante. Implicante? É uma senhora que a gente explica as coisas para ela só entende o que ela quer entender. E isso pode ter envolvido esse menino de alguma forma? Doutor, eu não posso responder essa questão, porque essa questão seria uma questão de perícia técnica. Perfeito. Defesa? Eu entendi tudo isso. Doutor, o senhor chegou a ler essas notícias nas plataformas? Claro, doutor, muitas vezes. Isso foi uma vergonha, envergonhou a mim, envergonhou os juízes, envergonhou a classe jurídica de forma geral. Nas plataformas, na faculdade, me ligar. Eu já fui professor da Unirp também, o pessoal da Unirp me ligou, ele falava do meu nome, falava do nome dos promotores, do juiz. Foi muito feio para as pessoas. Ficamos muito... houve uma tentativa de nos denegrir de forma grave. Entendi, doutor. Doutor Marcelo, muito obrigado. Perfeito. Doutor Antônio, muito obrigado. Está encerrado. Boa tarde. Muito obrigado. Até logo. Excelência, eu particularmente desisto da oitiva das duas últimas testemunhas. Eu entendo que já pode ser realizado interrogatório, se for incomum, se o doutor insistir. Doutor, o senhor vai insistir na doutora Simone, doutora Suzane e na doutora Cláudia. Eu vou insistir, mas antes eu quero fazer um requerimento para o senhor. O doutor Carlos está dando risada lá à toa, ele está me deixando, de uma certa forma, desalinhado com a audiência. Eu acho que o senhor então não tem preparo para ser advogado, doutor. O senhor está fazendo pergunta ou o senhor está olhando para a minha cara? Isso aqui não é espaço para provocação. O senhor fez uma pergunta ruim. Me respeite, doutor Carlos. Me respeite, doutor Carlos. Eu estou te respeitando. A sua pergunta foi ruim, eu achei engraçado, eu sorri. Mas também não é conveniente, doutor Carlos. Tem que respeitar a solenidade do ato. Peço para os senhores... Doutor Sinomar, o senhor vai insistir nas testemunhas? Eu tenho duas... A comum eu vou desistir, excelência. Eu tenho duas testemunhas que eu não sei se virão. A Josilene e a Rosilene. A mãe e a irmã. Zé Antônio, vieram? Não, doutor. Nas folhas 1205 e 1206, está a explicação lá do oficial. Sim. Eu dispenso também, excelência. Podemos passar para o interrogatório. Então vamos interrogar.
CDP de 100, pode trazer o réu Joaquim, por favor. Doutor Marcelo, eu vou só aceitar a doutora Suzane aqui para o doutor poder avisar para ela que ela está dispensada. Ah, ok. Fica à vontade. Ela está ali aguardando desde que começou e não sabe que... Doutora Suzane, a senhora tem que ativar a câmera e o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Marcelo, pode ir. Não, a doutora Suzane está dispensada. Desistiram dela. CDP está pronto. Todas as testemunhas estão dispensadas, Antônio. Nós vamos interrogar o réu agora. Boa tarde, doutor. Obrigado. Ramina, boa tarde. Doutor Marcelo, o réu já está pronto. Então vamos lá. Boa tarde. Qual que é o nome completo do seu, Joaquim? Senhor Joaquim. Joaquim Pedro, por favor. Senhor Joaquim. Está com quantos anos, Joaquim? É Joaquim Pedro, por favor. Está com quantos anos de idade? É Joaquim Pedro, por favor. O senhor está me ouvindo? Ele quer que o senhor se refira a ele como Joaquim Pedro, doutor. O senhor Joaquim Pedro, o senhor está com quantos anos? 25. Na cadeia, 25 anos. Na cadeia. O senhor está preso há cerca de 4 meses. O senhor fazia o quê quando estava solto? Trabalhava, estudava? Sim, eu estudava até o ano passado, até descobrir o processo. Até descobrir o processo aberto em meu nome. Parei de estudar porque fui acusado... Eu estudei na mesma faculdade que os advogados, a faculdade Unip, a mesma faculdade que os advogados que eu estava denunciando estudou, e vi que a faculdade era falta de ética. Denunciei a faculdade para o MEC. Quem são esses advogados? Entre eles, a advogada pública do meu processo, Suzana Cari Giacometto, e outra advogada, que foi uma advogada que eu nunca vi. Nunca vi ela. Essa advogada, ela foi a última advogada de meu processo. Do meu processo envolvendo meu pai. Certo. O senhor Joaquim Pedro, quem que pagava seus estudos? Eu mesmo banquei meus estudos. O senhor estava trabalhando? Não, pela minha inteligência. Ganhei bolsa na Federal e ganhei bolsa no ProUni. Ganhei 2 bolsas. Então, o senhor estudava em Rio Preto com bolsa integral, é isso? Bolsa integral. Certo. E na Federal também com bolsa integral. Federal eu tranquei, fiz um semestre de Química. Quando menor de idade, o senhor foi internado alguma vez? Teve algum problema? Não, graças a Deus não, nunca. Certo. O senhor toma algum medicamento? Graças a Deus não, nunca. Nunca tomou? Não. Certo. Sobre os fatos aqui do processo, o que o senhor tem para dizer? O senhor expediu essas mensagens, esses vídeos contra essas pessoas? Antes de tudo, eu quero dizer que, primeiramente, o promotor Carlos Gaiol, o promotor Carlos Gaiá, esse promotor, ele foi exposto por mim. Ele e a família dele, o pai dele e tudo. Isso daí eu declaro que foi exposto. Como também o senhor, Marcelo Andriotti, que é o juiz desse processo. Também foi exposto. Espera um momento, meu espaço de voz. Como o senhor, o doutor Marcelo Andriotti também foi exposto por mim. Como sua irmã também, como seus parentes, foram todos expostos por mim. Legalmente, na lei da magistratura, isso não poderia nem ter acontecido. Eu deveria ter nomeado outro advogado, outro juiz, o processo como outro promotor, legalmente. Mas eu já não sei mais o que é legal. Fui agredido na penitenciária, fui agredido na delegacia, me asfixiaram na viatura. O policial, o delegado me bateu, pela primeira vez na minha vida, assinei diversos papéis sem leis, em 2 de julho. Fui agredido na frente da minha mãe. Eu não sei mais o que é a justiça. Certo, Bruno. Joaquim, com relação aos fatos do processo, o senhor publicou essas postagens contra essas pessoas? Em relação ao fato do processo... Ao doutor Fabiano Crepaldi, Fabiano Rodrigues Crepaldi, em nenhum momento eu cheguei a ver o rosto dele. Apenas ouvi a voz dele agora nessa audiência. Já outro erro gravíssimo para o juiz. Mas, tirando esses fatos, sim, eu publiquei sim essas denúncias. Porque meu haver tinha condizer jurídico com tudo que foi publicado.
De nenhuma maneira eu sou convergente com irregularidades, com erros. Em nenhum momento eu deixei de responder nada à justiça. Sempre procurei a justiça. Tem um processo no CNJ, tem na corregedoria, tudo em relação a um processo que o juiz julgou, fraudou a Constituição colocando um advogado, fraudou o artigo 133 e retirou o artigo 134 da Constituição, tirando o direito meu para defesa. Por quê? Porque eu nunca vi advogada, e o juiz, além de emitir honorários, ainda me tirou o prazo de recorrer. Essa é a declaração. Esclareceu. Ministério Público. O senhor Joaquim Pedro, se o senhor tivesse a oportunidade hoje, o senhor se retrataria de alguma das acusações que o senhor fez contra o juiz, os promotores, os advogados lá da comarca? Eu lhe faço uma outra pergunta, Carlos Bruno Gaial, da Costa. Eu me pergunto, você tem alguma divergência comigo? Não pode mentir, o senhor sabe que não pode mentir. Senhor Joaquim, o senhor está aqui para responder, não perguntar. Não, eu sei, mas é direito meu também saber se eles têm alguma divergência pessoal comigo. Doutor Bruno, Nenhuma mais, excelência. Seu Marcelo, defesa com a palavra, doutor Sinomar. Joaquim, o que você publicou, você sabia que era verdadeiro, não era verdadeiro, você inventou? Primeiro eu quero saber do senhor Marcelo e do senhor Carlos. Se eles têm alguma divergência, se a promotoria tem alguma divergência pessoal comigo. Referente ao processo, sim, eu publiquei todas as denúncias. Mas é muito importante. Eu acho que nós vamos ter que encerrar, você compreende, né? Por favor, pode tirar o réu da sala. Senhor Sinomar, não tivemos alternativa, infelizmente. Entendi, excelência. O rapaz, sinceramente, o rapaz está no meu entendimento, ele está totalmente alienado, ele está totalmente com problema mental. Não sei o que aconteceu. É o que parece, mas aí temos o depoimento do doutor Cristófalo aí também. Vamos aguardar. Exatamente. Bom, eu só estou despachando agora, então, para guardar o laudo, ok? Perfeito, excelência. É só isso que eu ia requerer. Se o senhor precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Doutor, o senhor tem alguma notícia a respeito pode ser o doutor Sinomar ou o doutor Marcelo a respeito da elaboração desse laudo? Ele foi... Não, ele já foi... Eu vou me empenhar pessoalmente, até com o pessoal do DEINTRA aqui de Rio Preto, que eu tenho contato, para agilizar isso daí. Isso aí não pode demorar tanto tempo. A lei fala em 45 dias, já está no limite. Eu vou me empenhar, senhor, me comprometo com os senhores. Obrigado, doutor. Até mais. Doutor Carlos. Doutor Sinomar, boa tarde para os senhores. Pessoal, boa tarde. Até mais. Até mais. Zé Antônio, eu estou saindo daqui, a gente conversa pelo Teams, ok? Tudo bem, doutor.